hoje. Já estou acompanhando aqui o chat, vendo os cursos de vocês. Tem bastante gente aqui da engenharia ambiental, meus companheiros de graduação. Temos aqui engenharia civil, nossos cursos tecnólogos. Eu espero, pessoal, de coração, que essa disciplina venha agregar muito para a vida profissional de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, que as aulas são bem leves, muito participativas. Eu gostaria que vocês participassem mesmo aqui no chat, trazendo as experiências de vocês, as observações de vocês, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, porque ciências do ambiente está em todo lugar. Então vamos lá. Gostaria de começar com uma enquete, pessoal. Estou perguntando para vocês aqui, qual é o assunto que você gostaria de discutir durante as aulas ao vivo de ciências do ambiente? Então aqui tem o site, tem um QR Code que vocês podem colocar ali na câmera do celular de vocês, ou acessar ali www.mente.com, colocando o código 46837344. Vou pedir para as professoras mediadoras colocarem aqui no chat, para que todos possam participar. Enquanto vocês vão respondendo ali a nossa enquete, eu vou me apresentar. Como a professora Ana já falou, eu me chamo professora Heloíse Beatriz Quezada, nome completo. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de atuar em 2 projetos de iniciação científica, então eu estudei os processos de tratamento de esgoto doméstico pelas wetlands ou jardins construídos, inclusive a gente vai falar aqui nas nossas aulas ao vivo, e também tive a oportunidade de pesquisar sobre processos de tratamento de água com os métodos de coagulação e floculação. Vamos falar desses métodos nas nossas aulas também. No mestrado e no doutorado, eu pude estudar, pesquisar sobre processos de tratamento de água e efluentes, utilizando o processo de adsorção. Então, fiz meu mestrado e doutorado na Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá. E sobre minha vida profissional, eu comecei atuando como professora mediadora nos cursos de engenharia de produção, também no curso de gestão de produção industrial. Tive a oportunidade de lecionar algumas disciplinas enquanto eu era mediadora, e depois tive a oportunidade de atuar como supervisora de planejamento e operações, numa carreira um pouco mais administrativa, na gestão de implantação e operação dos laboratórios híbridos, não só dos laboratórios das engenharias, mas de todos os cursos híbridos do EAD Unicesumar. Então vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui para a gente na nossa enquete. Só um pouquinho. Olha aqui o pessoal falando. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ó, sustentabilidade está aqui no centro, bastante gente está falando sobre sustentabilidade, que inclusive é o tema da nossa primeira aula ao vivo. Estou vendo aqui também mineração, olha só, política ambiental. Nós temos aqui, ó, sobre aquecimento global, tratamento, acredito que seja tratamento de água, de efluentes ou de resíduos sólidos. Que mais? Que mais? Futuro profissional. Olha só, que mais? Tratamento de efluentes, hidrelétricas também, tá? Uma palavrinha maior, acredito que mais pessoas tenham colocado. Olha só quanta participação, é até difícil acompanhar aqui. Tratamento de efluentes continua aqui em alta pra gente, qualidade do ar, reciclagem, são todos os assuntos, pessoal, que realmente estão dentro das nossas aulas ao vivo. Vamos ver, que mais? Alguém falou Atlético Paranaense, olha só. Infelizmente não está no nosso cronograma de aulas. Vamos ver. Que mais? Descarte de efluentes, descarte de resíduos. Então, muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês.
Acredito então que vocês vão se interessar bastante pelas nossas aulas ao vivo, porque praticamente tudo que está aqui já está no nosso cronograma. Mas se tiver algum assunto interessante dentro das respostas de vocês, eu vou buscar trazer alguma reportagem, algum artigo para a gente estudar aqui junto. Beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui no chat, antes da gente começar. Vamos ver, energias limpas, a gente vai falar também, vou falar um pouquinho hoje, inclusive sobre as energias renováveis. Automação, a gente vai falar sobre tecnologias dentro do tratamento de resíduos, dentro do tratamento de efluentes, alguma coisinha que a gente vai comentar sim. E vamos lá então, pessoal, para os nossos slides. Muito obrigada pela participação. Depois, quando vocês terminarem de responder, depois da aula, dou uma olhadinha para a gente conseguir enriquecer cada vez mais as nossas aulas. Bom, na nossa disciplina, nós vamos falar sobre sustentabilidade, nós vamos falar sobre dinâmicas ambientais para a gente conhecer um pouco de como o meio ambiente funciona, quais são as causas e consequências das atividades antrópicas dentro do meio ambiente. A gente vai falar sobre água de abastecimento, e aí entra a qualidade da água, aí entra os sistemas de tratamento de água, potabilidade. Vamos falar sobre águas residuárias, que também é um termo que se utiliza para falar os efluentes. Águas residuárias é um termo mais bonito, mais atual, mas também, né, muito conhecido como efluentes. Também vamos falar sobre parâmetros de qualidade e tecnologias de tratamento. Também ali vamos comentar sobre resíduos sólidos. Resíduos sólidos acredito que é importantíssimo, pessoal, para qualquer área, qualquer engenharia, qualquer curso tecnólogo, porque todas as atividades, tanto empresariais como industriais, geram resíduos sólidos. Então é importante a gente saber sobre a classificação e também sobre a destinação correta e os métodos de tratamento. Vamos falar também sobre emissões atmosféricas, então a poluição do ar, que o pessoal comentou aqui. Vamos conhecer alguns tipos de poluentes, conhecer como é a interação desses poluentes dentro da atmosfera e também, novamente, falar sobre as tecnologias de tratamento. E por fim, a gente vai para uma parte mais prática, né, uma parte um pouco mais burocrática, que é a legislação ambiental. Ali a gente vai ver os processos de certificação, a gente vai ver os processos também de auditorias e também gestão ambiental, trazendo bastante exemplos práticos também para vocês. E qual que é o meu objetivo aqui, pessoal? Tentar criar em todos vocês uma consciência ambiental, porque, como eu disse, todas as atividades geram impactos ambientais, não tem como a gente fugir disso. Por isso que é importante vocês conhecerem tanto como o meio ambiente funciona, quanto como as atividades antrópicas impactam o meio ambiente, para que vocês passem a refletir em como minimizar e como evitar esses impactos ali desde a casa de vocês até o ambiente profissional. Então eu espero que todos vocês participem, principalmente trazendo exemplos. É muito legal nas aulas de ciências do ambiente que o pessoal traz exemplos das próprias empresas que trabalham. Então, quais são as estratégias que essas empresas adotam dentro da sustentabilidade? Qual é o tratamento, por exemplo, de resíduos que eles utilizam? É muito legal vocês trazerem esses exemplos aqui para a gente conseguir, de fato, ver na prática, né, como que os tópicos de ciências ambientais funcionam. Ok, vamos para a unidade 1, que a gente vai falar sobre meio ambiente e sustentabilidade. Olha o pessoal aqui falando sobre ESG, muito legal. Né? Se não me engano, na aula 9, eu trago uma reportagem sobre ESG. Vai ser bem legal a gente discutir sobre isso, porque é um tema bem em alta realmente. Vocês vão perceber, pessoal, que eu gosto sempre de começar nossas aulas com reportagens, ou com artigos, ou com algum material mais atual, para que a gente comece a refletir sobre o assunto e quando eu for falar dos aspectos mais teóricos, vocês vão ali relacionando com o que a gente viu no início da aula. E eu gostaria de começar então com essa reportagem,
que não tem um título muito agradável, porque diz aqui que o Brasil retrocedeu em 60% das metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Me diz aí quem conhece, quem sabe o que são as famosas ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É exatamente do que fala aqui, pessoal. Nós temos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e dentro desses objetivos a gente tem 168 metas, para que seja mais fácil ali alcançar os nossos objetivos. Então, o relatório, ele foi divulgado e apontou que 102 das 168 metas tiveram retrocesso no Brasil nos últimos anos em comparação a 2015. Só para contextualizar vocês, pessoal, desde 2015 surgiu, né, esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e todos os anos é liberado, é divulgado ali um relatório que mostra os avanços dessas metas ao longo dos anos. Então, desde 2015, anualmente a gente tem esse relatório que é chamado de relatório Luz. Está aqui, ó, o relatório Luz. E o relatório Luz de 2023 trouxe esse resultado aqui que não é muito legal. Então tá, aqui trouxe, a reportagem trouxe a classificação das metas. Apenas 3 metas tiveram caráter satisfatório. O que significa uma meta ter um caráter satisfatório? Significa que a meta está em implementação, está aqui embaixo a legenda, com chances de ser atingida ao final da Agenda 2030. Então, lá em 2030, essa meta ela tem chance de ser atingida. Isso que significa uma meta com progresso satisfatório. Por outro lado, nós temos aqui a grande maioria das metas em retrocesso. Olha só, e o que é uma meta em retrocesso? Quando as políticas e ações correspondentes foram interrompidas, alteradas negativamente ou sofreram esvaziamento orçamentário. Beleza? Mas quando a gente for conversar mais sobre os assuntos, vocês vão entender melhor. Aqui eu trouxe alguns gráficos que estão lá no relatório Luz. Aí vocês vão me perguntar, prof, o que isso tem a ver com desenvolvimento sustentável? E eu vou responder, tem tudo a ver. Desenvolvimento sustentável não está relacionado apenas aos recursos naturais, enfim. O contexto é muito mais abrangente. Como a gente pode ver aqui, no primeiro gráfico que eu trouxe, que está relacionado à educação. Educação está relacionado, sim, ao desenvolvimento sustentável. Então, aqui a gente percebe a população de 6 a 14 anos que frequenta ou já concluiu o ensino fundamental. Aqui a comparação entre as regiões do Brasil, a gente percebe aqui a região sudeste está um pouquinho melhor, com 97%, mas isso aqui deveria estar 100%, né? Que a população de 6 a 14 anos é efetivamente a população que deveria estar no ensino fundamental. E o Brasil, como um todo, tem ali um índice de 96%. Então, educação é sim desenvolvimento sustentável. Aqui a gente tem o orçamento do Ministério da Saúde. Então, aqui, ó, saúde também é desenvolvimento sustentável. E aqui tem um histórico, pessoal, o histórico do orçamento, quanto que o Brasil se dispôs a gastar em saúde ao longo dos anos. A gente tem aqui, né, desde 2013, cresceu um pouquinho até 2019. Aqui em 2020 a gente teve uma alta, né, muito provavelmente relacionado à Covid-19, então a gente teve um orçamento incrementado aqui, e em 2022 tivemos aqui uma pequena queda, beleza? Então, saúde, desenvolvimento sustentável. Aqui no próximo gráfico, é um gráfico de índice de atendimento de água e índice de coleta de esgoto. Também é um comparativo entre os anos, então gráfico desde 2015 até 2021. E aqui a gente percebe, pessoal, que estamos estagnados aqui no índice de atendimento de água.
Lembrando, ó, 2021 a gente estava em 84,2%. Lembrando que nós temos uma meta da universalização dos serviços de saneamento básico, em que em 2033, 99% da população deveria estar abastecida com coleta, atendimento e coleta de água. Estamos um pouquinho longe disso. Aqui os índices de esgoto são um pouquinho mais favoráveis, né? A gente subiu aqui de 50,3% para 55,8%. E a meta para 2033 é que 90% da população esteja abastecida com coleta e tratamento de esgoto. Também estamos um pouquinho longe disso, né? Por isso que é considerado como um avanço insuficiente. Então, água e esgoto, saneamento básico, é desenvolvimento sustentável. Aqui a gente consegue ver sobre as energias renováveis. Então, energia também é desenvolvimento sustentável. Aqui é uma comparação entre as energias não renováveis, que estão para cá, e as energias renováveis, que estão para cá. Então, a gente percebe, ó, as energias não renováveis ainda têm um índice maior aqui, de 55,3%, mas aqui no Brasil a gente tem uma porcentagem bem interessante de energias renováveis, 44,7%. Aqui nós temos biomassa, como principal representante, e temos uma porcentagem significativa aqui de energia hidráulica. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês. Pessoal, não são números muito bons, realmente. Mas a gente chega lá. Voltando aqui para os slides, olha só que interessante. Relatório de desenvolvimento sustentável trouxe aqui os acidentes de trabalho. Então, a mortalidade no trabalho formal atingiu a maior taxa nos últimos 10 anos. Olha só que interessante. Então, acidentes do trabalho também têm a ver com desenvolvimento sustentável. Agrotóxicos, esse aqui é um gráfico que ninguém gosta muito de ver, né? Antes de 2010, nós tínhamos aqui um índice de comercialização que foi crescendo, crescendo, crescendo. 2022, aqui a gente está no 0,8 milhões. Então, agrotóxicos também tem a ver com sustentabilidade. Coleta seletiva, pessoal. Coleta seletiva, que o pessoal falou sobre reciclagem ali na nossa enquete. A gente tem uma comparação entre 2020 e 2022. Em 2020, a gente tinha 36,7% dos municípios com coleta seletiva. Em 2022, esse índice caiu. Olha só, que interessante. E a taxa de recuperação de materiais recicláveis está em 2,35%. Esse número me deixa muito triste, pessoal, porque apesar dos municípios terem projetos, enfim, em funcionamento de coleta seletiva, a gente tem uma porcentagem muito pequena desses materiais coletados que são efetivamente reciclados, tá? 2,35%. Porém, em contrapartida, a gente teve uma diminuição da geração de resíduos sólidos urbanos. Uma pequena diminuição, na verdade, né? Em 2020, 1,01 kg por habitante por dia, e em 2021 baixou ali para 0,99 kg por habitante por dia. Ó, o pessoal aqui está falando, ó, sobre a ISO 14001, que é um sistema de gestão ambiental, né? Se mais empresas se comprometessem com a ISO 14001, a gente teria um índice maior aqui, números melhores nesse relatório. Sim, pessoal, não só a ISO 14001, mas os sistemas de gestão ambiental como um todo. Então, vamos lá para o conceito formal de desenvolvimento sustentável. Então, vocês puderam perceber que o conceito ele é muito mais abrangente. Ele envolve aspectos econômicos, aspectos ambientais e aspectos sociais. Mas vamos ler aqui
definição de desenvolvimento sustentável, que essa é uma definição utilizada mundialmente, tá? Ele é um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Então, a gente precisa ter desenvolvimento tecnológico, industrial, porém, esse desenvolvimento ele não pode impactar as nossas futuras gerações, nossos filhos, netos, enfim. Os recursos naturais, eles ainda devem existir e estar em condições de uso para as futuras gerações. Então, como eu disse, aspectos econômicos, aspectos ambientais e sociais são os pilares ali do desenvolvimento sustentável. O nosso livro didático ainda ele traz 5 divisões da sustentabilidade. A gente tem a sustentabilidade social, que tem a ver com a equidade social, a desigualdade social, né. A gente tem a sustentabilidade econômica, como o próprio nome diz, aspectos econômicos. Vai dizer então se um projeto ele é viável, se ele não é viável, porque não a gente não adianta, pessoal, a gente ter grandes projetos, a gente ter projetos lindos ali, se eles não forem economicamente viáveis. Então, por isso que tem que estar ali no pilar do desenvolvimento sustentável, o pilar econômico. Nós temos aqui a sustentabilidade ecológica, que aí sim, né, é o que grande parte das pessoas pensam como sustentabilidade, que é a sustentabilidade relacionada aos recursos naturais, à água, à vegetação, enfim. É garantir que os recursos naturais, eles atendam às nossas necessidades e às necessidades das gerações futuras. A gente tem também a sustentabilidade espacial, que tem mais a ver com planejamento, pessoal, planejamento urbano, planejamento rural, o equilíbrio ali entre a população rural e a população urbana. Aqui dentro do planejamento urbano, são a criação de ciclovias, a criação de calçadas dentro das normas, a criação de parques, enfim, planejamento urbano aqui. E por fim, nós temos a sustentabilidade cultural, que também é o equilíbrio entre as culturas, né? Principalmente no Brasil, que a gente tem uma grande diversidade, então realmente garantir que todas as pessoas tenham espaço para expor as suas tradições, expor as suas culturas, enfim, isso é sustentabilidade cultural. Beleza? Bom, essa é uma parte que todo mundo gosta. Eu adoro dar esse histórico aqui de sustentabilidade, que eu sei que eu estou dando aula para engenheiros, para tecnólogos da área de exatas que adoram história, tenho certeza disso. Mas não se preocupem, pessoal, que aqui eu vou trazer bastante datas, eu vou trazer bastante nomes de eventos, mas não se preocupem em decorar data, em decorar nome, decorar país que participou do evento, não é nada disso. O histórico da sustentabilidade, ele é importante para que a gente consiga entender de onde surgiu, né, essas discussões sobre sustentabilidade e também entender o porquê que a gente tem um número tão ruim nesses indicadores, tá? Bom, primeiro, né, antes de toda essa discussão, a gente não pode deixar de pensar na Revolução Industrial, que é, entre aspas, né, o grande vilão aqui. Por quê? Antes da Revolução Industrial, a gente tinha manufatura, a gente tinha processos muito artesanais, que sim, também geravam impactos ambientais, mas numa proporção muito menor. Então, assim, o planeta, ele era capaz de absorver ali esses impactos ambientais. Mas, né, com a industrialização, a gente teve o crescimento de indústrias, a gente teve uma mudança ali de pensamento, a maximização da produção, então aquele pensamento de produzir cada vez mais com menos dinheiro e menos tempo. Então,
com esse pensamento e com toda a revolução tecnológica que a gente teve nesse período, os impactos ambientais começaram a ser um pouco mais visíveis. Então ali, desde 1780, pessoal, no início da Revolução Industrial, com o início das máquinas a vapor, a substituição da energia, antes a gente tinha energia humana ali mesmo, e a energia passou a ser baseada na queima do carvão. Então, desde essa época, as indústrias começaram a engrenar ali cada vez mais, no ritmo de produção. Agora, a segunda revolução industrial, que é ali de 1950 até 1945, que começou a ficar mais intenso, porque aí a gente teve um grande avanço da industrialização, um grande avanço tecnológico. Então, a energia a carvão, ela passou a ser uma energia a combustão e depois a energia elétrica, que avançou muito mais no tempo de produção, tá? Aqui a gente teve também o Taylorismo e o Fordismo, que eu tenho certeza que vocês lembram no ensino médio, né? Onde a gente teve o início ali da linha de produção, o início do conceito ali de linha de produção. Então, realmente, nessa época, o importante, única e exclusivamente, era produzir, tá? E nesse período não se pensou muito sobre os impactos ambientais que tudo isso causaria. A primeira discussão que se teve foi em 1968, aqui, ó, com o Clube de Roma. O que foi o Clube de Roma? Foi um grupo, ali entrou pesquisadores, cientistas, professores e também empresários, que começaram a se reunir para realmente pensar, né? O que vai acontecer com o planeta se a extração dos recursos naturais, se a poluição ambiental continuar do jeito que está? Então, eles começaram a pesquisar, começaram a fazer projeções e isso resultou em uma publicação chamada Os Limites do Crescimento. Esse foi um material que gerou bastante repercussão, bastante discussão, por quê? Eles chegaram à conclusão, pessoal, que se a produção continuasse da forma que estava, ia chegar um ponto que o planeta ia entrar em colapso. Realmente foi esse o termo que eles utilizaram na época. Por quê? Não estava tendo o equilíbrio entre a extração dos recursos naturais, entre a poluição dos recursos naturais gerada pela industrialização e a capacidade de produção desses recursos e da renovação desses recursos. Então, a balança estava pendendo muito mais para o lado da extração e da poluição e não deixava ali o planeta respirar. Então, se continuasse daquela forma, eles chegaram à conclusão de que o planeta chegaria em colapso. E esse material foi essa conclusão que foi o alvo das próximas reuniões, dos próximos eventos que se tiveram, né, que foi a Conferência de Estocolmo em 1972. Então, aqui em 1972, eles discutiram sobre esses resultados dentro do relatório. A Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência, foi o primeiro evento em escala global, pessoal. Então, representantes de vários países chegaram ali para se reunir, tanto empresários quanto pesquisadores, enfim, se reuniram para discutir esses efeitos da industrialização, tá? Então, aqui, o que aconteceu? A gente teve o início dos acordos globais. Então, a partir dessa reunião, os países eles se comprometeram, fizeram ali algumas metas de de ações sustentáveis. Ainda não existia assim o conceito formal de sustentabilidade naquela época, tá? Mas eles começaram a traçar ali alguns objetivos para minimizar esses impactos ambientais. E dentro dessa conferência de Estocolmo, percebam aqui a data, né? 1972 e 1973, a gente teve aqui o chamado programa, aqui o P de programa, das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Então, aqui,
dentro dessa discussão, dentro desses objetivos, dessas metas traçadas, houve um maior incentivo a pesquisas científicas. Então vamos ali, vamos trazer dados científicos sobre poluição atmosférica, vamos trazer dados científicos sobre resíduos sólidos para a gente conseguir mensurar realmente esses impactos e conseguirmos observar se esses objetivos, se essas metas estão sendo cumpridas efetivamente. Então aqui a gente teve, um grande incentivo da ciência, tá. 1987, continuando o nosso histórico aqui, a gente teve mais um encontro desses representantes destes países, o que gerou em um relatório chamado Relatório de Brundtland, tá. Aqui, pessoal, ficou um pouco mais, digamos assim, concreto o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, aqui foi criado aquele conceito que eu apresentei para vocês anteriormente, tá? Aquele conceito formal foi aqui criado em 1987, tá? 1992, a gente teve a Rio 92. Acredito que a maioria de vocês deve conhecer. O que foi a Rio 92, onde foi estipulada a Agenda 21. A gente falou ali no começo da aula sobre a Agenda 2030. A primeira agenda que foi criada, então, é a Agenda 2021. Aqui também, né, foi elaborado um documento bem extenso de 40 capítulos, novamente, sobre indicadores, sobre metas, para que os países conseguissem cada vez mais, de forma mais concreta, atingir o tão chamado ali, o tão sonhado desenvolvimento sustentável. Em 97, pessoal, Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto também acredito que vocês conhecem, tá? Aqui a gente teve, deixa eu ver aqui quantos países que participaram. Foram mais de 80 países, 84 países participaram do Protocolo de Kyoto. Então, eles se comprometeram a diminuir as emissões dos gases de efeito estufa. Adivinha qual foi o primeiro país a sair? Foram os Estados Unidos, pessoal. Estados Unidos saíram do Protocolo de Kyoto. Em 2002, pessoal, a gente teve a Rio+10. Por que, né, esse nome aqui, Rio+10? Que foram 10 anos da Rio 92. Então, novamente, o pessoal aqui se reuniu para ver quais foram os avanços da tal Agenda 21. Então, novamente, eles discutiram sobre indicadores, observaram os resultados e viram que os resultados não estavam sendo satisfatórios. Em 2003, a gente teve o Pacto Global, que também foi uma iniciativa da ONU. 2012, a gente teve a Rio+20, então perceba que a cada 10 anos ali, mais ou menos, o pessoal ali se reúne para discutir quais foram os avanços. E aqui, em 2015, a gente teve a COP21. Dentro da COP21, a gente teve o Acordo de Paris, que, digamos assim, foi o substituto ali do Protocolo de Kyoto, com metas, pessoal, um pouco mais concretas, né, mais viáveis, digamos assim, do que o Protocolo de Kyoto, tanto que a gente teve uma maior aderência do Acordo de Paris, comparado ao Protocolo de Kyoto. E no Acordo de Paris, qual que foi o objetivo maior? É limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius até 2030, tá? Então, foram traçados novamente diversas metas, objetivos para que o aquecimento global se limitasse a este valor, tá? E em 2015 também a gente teve a criação da Agenda 2030. E aqui finalmente a gente chega aos objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente falou sobre isso no início da aula, tá? Aqui são as ODSs, então são 17 ODSs relacionadas a diversos assuntos, como a gente disse, de aspectos ambientais, aspectos econômicos e aspectos sociais, e cada uma desses objetivos foram subdivididos
em metas. Então aqui só para ilustrar, pessoal, eu trouxe a ODS 15, que é a vida terrestre. Então vamos ler aqui. Esse objetivo, o que ele visa? Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade. Olhando assim, né, você pensa, gente, impossível, não tem como atingir esse objetivo aqui. Calma lá. É por isso, né, que a gente tem as diversas metas que são subdivisões que deixam mais fácil esses objetivos de serem alcançados. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. A meta 15.2. Até 2020, perceba que a gente está um pouquinho atrasado, né? Então, até 2020, promover a implementação da gestão sustentável das florestas, deter o desmatamento. Só pensa aí, pessoal, se a gente conseguiu deter o desmatamento. Restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e reflorestamento. Isso globalmente, tá? 15.5, meta 15.5. Tomar medidas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade. Então, pensem também, pessoal, quantas espécies a gente teve em extinção nesse período. E até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. E por fim, 15.b, mais uma das metas, mobilizar recursos em todos os níveis para financiar o manejo florestal sustentável. Aqui entra a agroecologia, as agroflorestas, por exemplo, proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo sustentável. Então tá, aqui a gente percebe que é um pouco mais fácil de visualizar, mas dentro dessas metas a gente tem vários indicadores, que são aqueles indicadores que eu trouxe ali nos gráficos lá no início da aula, tá bom? E agora a gente volta. A gente volta aqui para a reportagem, em que o Brasil retrocedeu em 60% dessas metas. Algumas dessas metas eu apresentei para vocês. Quando a gente vê esses resultados, a gente acaba se desanimando, né? A gente lembra do Cid, da Era do Gelo, não sei se todos vocês são dessa época, né? O Cid, no filme, ele falava toda hora: a gente vai morrer, a gente vai viver, a gente vai morrer. Com esses resultados ali que não são tão legais, a gente pensa assim: não, o planeta não tem mais solução, o Brasil não tem mais solução, deixa quieto, vai todo mundo morrer mesmo, os recursos naturais vão acabar, o planeta vai entrar em colapso. O pessoal lá no clube de Roma estava certo, realmente não vai ter jeito. Mas ao mesmo tempo, gostaria de trazer aqui para vocês alguns exemplos bons que a gente teve, porque parece assim, né, que só chega para a gente notícia ruim, mas a gente não pode esquecer também dos avanços que a gente teve em relação à sustentabilidade. Se a gente perceber, né, pessoal, lembrar, eh, os objetivos do desenvolvimento sustentável estão cada vez mais presentes em grandes empresas. É muito difícil você ver uma empresa, uma indústria que não converse sobre as ODS. Sempre tá, mesmo que seja uma estratégia de marketing, né, algum efeito sobre o meio ambiente vai ter. Então, alguma coisa boa disso surge. E, assim, as indústrias grandes, elas não trabalham com indústrias que não estão alinhadas à política ambiental. Então, é uma reação em cadeia ali. E cada vez mais a gente tem um incentivo, a pressão popular aqui também é muito importante para que os avanços aconteçam. Então, aqui eu trouxe o exemplo de Curitiba, quero ver quem que mora em Curitiba aqui, para confirmar que é uma capital ecológica. A gente tem aqui que Curitiba conseguiu o título de capital ecológica, eu trouxe aqui outros dados também, que ela é a cidade mais sustentável da América Latina e a 14ª cidade mais sustentável do mundo, tá? Pelos grandes projetos que a gente vê ali, que todo mundo conhece.
Então, eu gosto bastante de trazer esse exemplo aqui da pirâmide solar, em Curitiba, que é uma ação muito legal, que eles recuperaram um aterro sanitário e construíram a pirâmide solar. Então, além da recuperação dessa área, a gente tem ali uma grande fonte de, energia renovável. Então, muito legal. Trouxe aqui também o exemplo de Maringá, minha cidade, do Eurogarden, que é chamado de bairro mais sustentável do mundo. Não consegui verificar se isso é realmente verdade, tá, pessoal, mas eles se autodenominam o bairro mais sustentável do mundo. Por quê, né? Tem grandes projetos também envolvidos, desde a concepção do Eurogarden, eles buscaram certificações ambientais, então conseguiram a certificação LEED Platina, por exemplo, várias outras certificações ambientais, estão desde o início do projeto muito preocupados com resíduos sólidos, com, reuso da água, por exemplo, eles utilizam a água de reuso para irrigação dos jardins, entre outras, né, temos ali também o jardim solar dentro do Eurogarden, várias outras, estratégias sustentáveis dentro desse bairro. Falando em indústria, pessoal, indústria também temos grandes exemplos aqui, eu trouxe o exemplo da Natura, todo mundo sabe, né, que é uma empresa muito preocupada com o meio ambiente, ela aqui, ó, é 100% carbono neutro, então preocupada com as emissões de carbono, aquilo que ela não consegue reduzir, ela compra em créditos de carbono, a gente vai falar sobre créditos de carbono nas nossas aulas ao vivo também. Tem ali projetos na Amazônia, enfim, várias ações, várias estratégias sustentáveis aqui. E eu também trouxe o exemplo da Hering, que também é uma empresa bastante preocupada, tanto no consumo de água, porque a gente sabe que a indústria da moda é uma das indústrias que mais consomem água, né, água potável ainda. Então a Hering tem várias soluções, tanto para a economia de água nos processos, a otimização dos processos, como a utilização de água de reuso, por exemplo. Então aqui são preocupados com água, são preocupados com resíduos e sobras. Sobras é algo muito importante para as indústrias também, que eles viram que além do impacto ambiental que eles minimizam, eles também ganham dinheiro, né, reduzindo as sobras. É uma empresa, então, preocupada com a matriz energética e também utiliza o famoso aqui algodão orgânico que está em todas as propagandas da Hering. Então, todos esses exemplos fazem a gente acreditar, né, que a gente vai viver, né, o mundo tem solução sim. Como eu disse, a sustentabilidade está cada vez mais intrínseca no mundo comercial, no mundo industrial. A gente tem uma grande pressão popular, as pessoas estão cada vez mais de olho, né, nas empresas que são sustentáveis, nas empresas que não são sustentáveis, né, que causam grandes escândalos, grandes impactos ali. A gente está na época do cancelamento, né, muita gente fala isso. Então é realmente a pressão popular incentivando para que as indústrias, para que os municípios, para que os grandes empreendimentos andem na linha e vão de encontro aos famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por fim, antes de ver os comentários de vocês, fica aqui minha indicação deste vídeo, acredito que muitas de vocês já assistiram, que é a História das Coisas. É um vídeo lançado ali em 2007, que teve bastante repercussão. Eu considero, assim, como um vídeo um pouco exagerado, tá? A gente já desmistificou algumas coisas que estão presentes ali nos vídeos, dentro do vídeo da História das Coisas, mas é um bom vídeo para a gente refletir realmente sobre os impactos, sobre como a industrialização, incentivou ali, os impactos ambientais e pensar, por fim, quais as alternativas
que a gente tem. Hoje em dia a gente tem muita alternativa, pessoal, a gente tem muita tecnologia que pode ser utilizada para o bem das pessoas, para o bem do meio ambiente. Então, fica aí a dica minha para que vocês assistam, relembrem esse vídeo, né, e assim, eh, absorvam aquilo que é interessante e busquem, assim, refletir o que que é exagero e o que na verdade não é exagero, tá? Então vamos lá para os comentários, ver se vocês comentaram alguma coisa aqui interessante de algum exemplo. O link, pessoal, está nos slides, tá, desse vídeo. Depois as professoras, acredito que já esteja, na verdade, no ambiente virtual de vocês. Vamos ver aqui, o que que vocês estão comentando. Ó, o pessoal falando aqui, ó, das estações do ano não se cumprem mais, isso aqui é um efeito, né, do aquecimento global. O aquecimento global, pessoal, na verdade é um efeito natural, tá, mas que, as ações antrópicas acabam, acelerando, na verdade, esse processo e intensificando esse processo. O pessoal perguntou qual seria a cidade menos sustentável. Eu não sei dizer, tá, Everson, realmente não sei dizer qual é a cidade menos sustentável. Eu sei que os exemplos, né, de cidades sustentáveis são poucas. Olha só, tem um comentário aqui, gente, que falando aqui: "A minha cidade tem um olho de Sauron gigante, grande emissor de enxofre". Olha, queria saber qual que é essa indústria aí que está emitindo tanto enxofre. Então o pessoal trouxe aqui bastante exemplos de indústrias. Exemplos da Coca-Cola, ó, que eles se preocupam muito com o meio ambiente e sustentabilidade, é um dos grandes exemplos, pessoal, de certificações e também de sistemas de gestão ambiental. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. É muito legal que vocês tragam exemplos práticos ali para a gente discutir durante as nossas aulas ao vivo. Fico à disposição durante a semana, se caso vocês tenham alguma dúvida, as professoras mediadoras estão disponíveis para tirar as dúvidas de vocês, elas têm o meu contato, então a gente está sempre conversando e, se tiver alguma dúvida que seja interessante ali para eu trazer na próxima aula, eu trago aqui sem problema nenhum. Vou ficar de olho nas indicações de vocês dentro da nossa enquete para que a gente traga, para que a gente enriqueça cada vez mais, os nossos encontros por aqui, tá bom? Desejo ótimos estudos, peço para que vocês deem uma olhada na atividade mapa já, tá? A gente tem um grande, caminho pela frente, durante as aulas ao vivo eu vou comentando sobre as etapas do mapa, mas já deem uma olhada, já assistam o vídeo de explicação, também tem o vídeo de explicação da atividade 1, que vocês têm que entregar um pouquinho mais, eh, não é tão longo ali o prazo de entrega de vocês. E é isso, ótimos estudos e boa semana para vocês. Tchau, tchau.